Bom, agora a gente vai corrigir, discutir um pouquinho daquele enunciado que foi aplicado na prova. O exercício consistia no seguinte: o seu José, ele tinha 25 vacas, certo? Ele precisava de um programinha para auxiliar ele a entender como é que estava a produtividade de leite de cada uma dessas vacas. Na verdade, ele queria saber, poder informar a produção diária de leite de cada uma das 25 vacas, certo? E o programa, ao final, poder exibir para ele qual foi a média de leite produzida pelas vacas, pelas 25 vacas, e quanto em litros a vaca mais produtiva produziu e quanto em litros a vaca menos produtiva produziu. Então ele gostaria de saber a média da produção, né? A média. Ele queria saber também a vaca a mais produtiva, né, em litros de leite, né, em litros de leite, e a menos produtiva. Tá, então, olha só, eu ainda estou meio perdido no que eu vou fazer. Segmenta o problema em etapas. A primeira parte vai ser você conseguir capturar os valores. Esse enunciado tem duas formas de fazer ele, assim, em alto nível, né, dizendo. A gente pode fazer ele sem vetor e trabalhar com os dados em variáveis simples, ou guardar todos os dados e utilizar vetor. Vamos fazer a solução sem vetor primeiro. Bom, quando ele estiver usando a aplicação, ele vai ter que fornecer, o que ele vai fazer é fornecer os valores em litros. Então ele vai falar assim, ó, digite a quantidade de litros da primeira vaca, digite a quantidade de litros da segunda vaca, e assim por diante. Sempre que eu tenho que fazer alguma coisa repetidas vezes, tenta fazer uma. Resolve o problema para fazer uma vez. Depois você pensa na lógica de como permitir que aquilo ali seja executado repetidas vezes, e aí você vai definir qual vai ser o seu controle para quantas repetições aquilo ali vai executar. Então, um exemplo. Eu sei que eu preciso solicitar ao seu José a quantidade de leite de cada vaca. E a quantidade de leite que a gente vai trabalhar aqui é inteiro, sem dado fracionar, né? Não trabalhar só com a parte inteira. Ou produzir 1, 2, 3, 15 litros, para simplificar um pouco o exemplo. Então a gente vai ter uma variável inteira, que vou chamar ela de QTDE litros, que é a quantidade de litros. Então é nessa variável que eu vou capturar o valor que o seu José vai inserir no software. É nela que eu vou guardar esse dado. Então olha só, eu vou pedir para o seu José informar esse valor. Eu vou dar um system e vou colocar assim, ó, informe a quantidade de leite da vaca 1. Ah, não tem nome, é uma quantidade. Eu vou identificá-la de 1 a 25. Eu pedi para ele informar a quantidade de leite da vaca 1. Para eu receber um dado do usuário, para eu fazer uma entrada de dados e receber esse dado e armazenar numa variável, eu tenho alguns elementos que eu preciso aqui, né? Primeira coisa, eu tenho que criar um objeto do tipo scanner. Não é isso? A partir da criação, quando eu adiciono, né, se eu adicionar a linha certinha, ele já cria um import para mim. A partir do objeto scanner, eu posso fazer a leitura. Então, o que é? Eu vou falar que a variável QTDE, litros, vai receber o objeto que eu criei do tipo scanner, ponto nextInt. Ou seja, o usuário vai digitar um valor, esse valor vai ser armazenado na variável QTDE litros. Beleza? Legal. Então, eu consegui fazer uma execução. Se eu tivesse só uma vaca, concorda que ela seria, essa quantidade de leite seria a quantidade da mais produtiva, da menos produtiva e também seria a média? Concordam comigo? Porque eu só teria uma vaca, né? Então a média de produção é a quantidade de leite que a minha única vaca produz. Só que se eu preciso informar a média, a mais produtiva e a menos produtiva, eu provavelmente vou precisar de variáveis para guardar esses valores. Mesmo que eu não esteja pensando ainda na repetição,
eu vou ter que armazenar esses dados em algum lugar. Então, a gente também vai criar aqui uma variável para armazenar a média. Detalhe, como a média é uma variável que vai ser resultante de um cálculo, que nós vamos somar e dividir, nesse caso, mesmo os valores em litros sendo um dado inteiro, o resultado do cálculo pode dar um resultado quebrado. Então, a variável que vai guardar o resultado da média não pode ser uma variável int, tá certo? Então, eu vou criar uma variável float, chamar ela de média. Eu vou ter também uma variável int, chamar de mais produtiva. E eu vou ter uma outra variável inteira, menos produtiva. Olha só. Então, eu tenho média, mais produtiva, menos produtiva e quantidade em litros. Mas eu fiz a coisa para pegar uma única informação de vaca. Só que eu sei que não é uma só. São 25. Isso já é dado do enunciado. Quando eu tenho uma repetição, que eu já conheço previamente o número de iterações que eu vou ter que executar, lembra que esse conhecimento prévio pode ser de já saber do enunciado ou se o usuário fornece essa informação antes que eu comece a executar a repetição. Para esses dois casos, geralmente o laço de repetição do tipo for vai se enquadrar melhor. Porque ele é mais simples de trabalhar quando eu tenho um número de iteração pré-definido. O for, naturalmente, precisa trabalhar com um contador. Então, eu vou fazer a lógica no meu contador para executar aquele número de iterações pré-definidas. É o que a gente vai fazer. Então, na verdade, eu não vou pedir para o seu José informar a quantidade de leites de uma vaca, mas eu tenho que informar de 25. Então, eu vou pegar esse bloco aqui e colocar ele sendo executado 25 vezes. Para isso, eu vou fazer um for. Então, eu vou fazer um for, vou criar mais uma variável aqui fora, que vai ser meu contador. Poderia ser aí, eu estou usando a palavra cont para ficar um pouco mais sugestivo, didático. Então, o contador vai começar com 0, o contador vai executar até menor que 25, porque é isso, de 0 a 24 eu tenho 25 elementos. Poderia começar de 1 e ir até menor ou igual a 25? Poderia. Então vamos fazer. O pessoal acha melhor a gente fazer assim. Não tem problema. Eu tenho que fazer uma lógica que vai fazer algo 25 vezes. Se eu chegar aqui e colocar cont recebe cont mais 2, esse for vai executar alguma coisa 25 vezes? Não vai, porque o contador está incrementando de 2 em 2 e eu estou sacaneando a lógica. Então eu estou fazendo de acordo com a necessidade do meu enunciado, com a necessidade de um requisito que eu tiver para construir meu software. Tá? É algo que vai ser uma necessidade que você vai ter que atender. Então isso que vai determinar a lógica do laço de repetição. Então no meu caso aqui vai ser mais 1. Eu quero que o contador incrementa de 1 em 1. Porque se eu fizer um contador incrementando de 1 em 1, começando com 1 até menor ou igual a 25, eu vou fazer alguma coisa 25 vezes. É o que eu quero fazer. Pergunta comum, né? Eu às vezes vario aqui para o pessoal não ficar... Cont igual a cont mais 1 é a mesma coisa que cont mais mais. Posso fazer de um jeito ou de outro. Tá errado um ou outro? Não. Tá? Cont igual a cont mais 1 é a mesma coisa que cont mais mais. Agora, cont recebe cont mais mais é uma coisa de outro planeta. Né? Que aí o pessoal confunde, né? Escreve lá, cont recebe cont mais mais. Isso aqui é coisa assustadora, marciana. Não vai fazer o que você está esperando. Tá? Agora aqui pode ser cont igual a cont mais 1, ou, que é uma forma mais simples de escrever a mesma coisa, cont mais mais. Só que se eu executar desse jeito aqui, ele vai falar assim, ó, de forma a quantidade de leite da vaca, 1. 25 vezes esse texto. Eu não quero. Então, olha só, eu vou falar assim, ó, informa a quantidade de leite da vaca e vou mais cont. Então ele vai imprimir o cont. Então vai falar vaca 1, vaca 2, vaca 3, vaca 4. Ah, mas Roberto, e aí? Mas eu vou ficar sobrescrevendo a variável quantidade de litros. Sempre a variável QTDE litros está guardando e sobrescrevendo o valor de litros da nova vaca. Mas agora a gente tem que ficar atento no que é a saída do programa. O programa tem que gerar como resposta a vaca mais produtiva, a menos produtiva e a quantidade de litros. Olha só o que a gente pode fazer. Pensa comigo. Vamos fazer primeiro a média, tá? Depois a gente pensa na mais e na menos produtiva. Para eu calcular a média de qualquer coisa, qual é a lógica? Então eu esqueço do programa, eu esqueço do código e penso no meu problema. Fazer o cálculo de média.
Como é que é a média aritmética de algo? Eu somo o valor em litros produzido por todas as vacas e divido por 25, que eu já sei quantas vacas que são. Então eu primeiro tenho que somar. Depois eu pego essa soma e divido. O resultado dessa soma dividido por 25, que vai ser o valor da minha média. Mas eu preciso fazer uma soma primeiro. Então eu tenho que criar uma variável para fazer a soma. Não adianta eu querer usar a variável média para fazer soma e cálculo da média. Porque a soma é parte do cálculo da média. E eu vou me embolar todo. Então, se eu vou somar valores inteiros, a minha variável que vai guardar a soma pode ser uma variável inteira também. Tá certo? Aí, olha só o que eu vou fazer aqui. Como é que eu posso guardar, então, a soma de todos os valores? Se dentro do laço de repetição eu falar que a variável soma vai receber ela própria mais a QTDE de litros, o que vai acontecer com a variável soma fora do laço de repetição? Não preocupa com essa linha vermelha, não. Todo mundo fica assustado. Eu vou explicar o que é. Mas se eu falar que a variável soma recebe ela própria mais a quantidade de litros. Se eu não definir valor inicial para a variável soma, vai ficar esquisito. O compilador está reclamando isso aqui, ó. Essa variável soma não foi iniciada. Que caca você quer fazer com ela, meu amigo? Você vai fazer um cálculo com um negócio que não foi iniciado, com um negócio que não recebeu valor nenhum ainda. Você fala, não, calma, Java. Ela começa com 0. Aí fala, tudo bem. Agora você atribuiu um valor para ela. Quando eu declaro uma variável, ela não vale 0. Eu criei uma área que eu posso guardar algum dado. Quando eu declaro ela, conceitualmente é como se ela não valesse nada. Na prática, ela pode ter um lixo de memória. Mas declarar a variável não é atribuir um valor inicial para ela. Eu não tenho garantia de qual valor que ela guarda. Eu só tenho se eu atribuir um valor. Então, por isso que eu inicio geralmente variáveis que são relacionadas à soma com 0. Aí eu estou garantindo, ó, coloquei 0 na caixinha soma. Então, toda vez que esse laço executar, o que vai acontecer? A variável soma, que inicialmente vale 0, ela vai receber 0 mais o valor que o seu José digitou para a primeira vaca. Certo? Quando rodar pela segunda vez, a variável soma já não vale 0 mais. Ela guardou o quê? O valor da variável quantidade de litros inicial. E ele vai pegar o valor, o segundo, que é o seu José digitou, e vai somar. Então, o que eu estou fazendo aqui é ir somando os valores. Se eu não enxergar essa lógica, o que você tem que fazer? Pegar o papel e fazer o chinesinho. Como é que é o chinesinho? Vamos simular aqui um valor menor. Vou fazer com 3 vacas, tá? Para a gente entender essa lógica. Porque às vezes eu não entendo a lógica de soma e passo batido. Não, essa linha ficou meio confusa. Vambora. Não adianta. Não vai embora. Para, entende a linha. Você não avança. É um processo doloroso. Programar não é fácil. Se fosse fácil, o profissional que é bom nisso não ganhava bem. Então você tem que ser meticuloso, sistemático, linha a linha, entender com clareza todas as linhas, todas as variáveis, todo ponto e vírgula que você está vendo aqui, você tem que entender para que ele serve. Porque se você, não, isso aqui eu vou caminhar que depois eu volto. Não, não vai caminhar. Isso aqui vai ser um déficit que você vai carregar ele para sempre. E vai te impedir de entender o conteúdo à medida que ele vai acumulando. Então não faça isso. Você tem que entender linha por linha. Então aqui eu tenho só declarações de variáveis. Aqui eu tenho a lógica do for. Para quem ainda não entende o for, a gente fez aquele... Tem um vídeo aí, né? Inicial do for. Depois retoma lá. Comando de saída na tela. Eu capturo a variável que o usuário digita. Agora vamos simular então com 3. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui embaixo, eu vou pôr aqui do lado. Vou abrir um bloco de notas aqui. Para a gente fazer o chinesinho. Tá aqui, ó. Então vamos lá. Quais são as variáveis que eu tenho aqui envolvidas nessa lógica só, tá? Eu não vou pegar a variável só nessa parte selecionada. Então ali eu tenho o conte, e o conte tem um valor inicial, que é 1. Eu tenho mais quem? Além do conte. Eu tenho média. Média, vamos para a soma primeiro, a soma, que também tem um valor inicial, que é qual? 0. Eu tenho média, que não tem valor inicial, não é isso? A princípio são só essas... e QTDE litros. QTDE litros. E média também. Não é isso? Tá. Então vamos supor a execução aqui. Qual que é o valor inicial de conte? 1. 1 é menor que 3? Então vai entrar. Beleza.
Eu vou imprimir na tela. Informe a quantidade de leite da vaca 1. Então vamos simular a execução na tela aqui embaixo. Ó. O cara vai digitar assim, ó. Informe tchananã, da vaca 1. Aí o seu José vai lá e digita 10. A vaca produziu 10 litros de leite. Então 10 é um valor que vai ser armazenado em qual variável? Quantidade de litros. Tá certo? Beleza. Aí, quantidade de litros então ficou com 10. Soma vai receber ela própria. Quanto que vale soma? 0. Mais quantidade de litros. Quanto que vale a quantidade de litros? Qual que é o novo valor da variável soma, então? Então, a variável soma agora vale 10. Certo? Terminei o for, o que eu faço? Incremento do contador. Sempre é assim que é a execução do for. Terminei o bloco do for, vou incrementar o contador, para depois testar. Então, o contador que valia 1, como a variação dele é de 1 em 1, passou a valer 2. 2 é menor ou igual a 3? Eu vou entrar. Vou imprimir essa mensagem na tela. Informe, tchananã, não é isso? Informe, isso aqui é a tela. Tchananã, da vaca 2, porque conte agora vale 2. Aí o seu José vai lá e digita, não, essa vaca aí é uma vaca muito boa, ela produz 20 litros por dia, produziu hoje 20. 20 vai para qual variável? Quando ele informa aqui, ó, vai para a variável quantidade de litros. Vocês não estão executando o chinesinho, não, por isso está com dificuldade de entender o conteúdo. Quem não executa o chinesinho tem que queimar no fogo do inferno. Eu expliquei a lógica para você entender o código. Se você não está executando, coloca a mão na consciência e eu não fiz isso. Então você tem que queimar no fogo do inferno para aprender a fazer. O professor fala, escuta o que o professor está falando. Então, vai para 20, QTDE litros, certo? A linha logo abaixo da QTDE litros é a soma, recebe a própria soma mais a QTDE litros. Quanto que vale a soma agora, gente? 10. Mais QTDE litros, 20. Qual que é o novo valor da soma? 30. Então a soma agora vale 30. Tá certo? Terminei de executar o for, vou para a condição de incremento. O contador vai incrementar de 1. Então ele valia 2, passou a valer 3. 3 é menor ou igual a 3? Vou entrar novamente. Vou executar o primeiro comando, é printar na tela esse texto aqui, ó. Informe, só que ele vai exibir o conte, que vale agora 3. O seu José vai e digita o valor, tá certo? Ele vai falar, essa vaca aqui é violenta, bicho. Ela produz 30 por dia. 30 vai para qual variável? Quando ele digita 30, vai para a variável QTDE litros. E logo depois eu somo a soma, que vale 30, mais QTDE litros, que vale 30. Então a soma passa a valer 60. Chego no fim do laço. Incremento o contador. Ele valia 3, passou a valer 4. 4 é menor ou igual a 3? Não é? Não executa o que está aqui dentro, mas ele vai sair. E não vai fazer mais nada, porque o meu programa não tem mais nada aqui para fazer. Só que eu tenho minhas variáveis com esses valores. Então agora eu tenho a soma dos litros, concordam? 10 mais 20 mais 30, 60. Então a variável soma, sem vetor, conseguiu acumular a soma dos valores dos litros fornecidos a cada iteração do laço. Para calcular a média agora, eu teria que fazer o quê? A variável média iria receber a soma dividido por 3. Nesse exemplo aqui que eu fiz menor para a gente poder entender a lógica. Qual seria o valor da variável média? Eu poderia exibir ele. System out println, média igual mais média. Vamos ver a lógica desse programa do jeito que está e rodar ele assim, tá certo? Vaca 1, 10, 20, 30. Qual que é a média, gente? (20), 60 dividido por 3. Fez a média. 60 dividido por 3. 30 por 3, 10. Então, calculou a média. Se ele faz para 3, ele vai fazer para 4, para 5. Basta que eu coloque a regra aqui do contador 4 e, obviamente, a divisão vai ser compatível com o número de iterações. Então, isso aqui faz o cálculo da média.
Tá, então além do cálculo da média, a gente viu que faz a média certa. Eu tenho que encontrar a vaca mais produtiva e a menos produtiva. Eu tenho algumas lógicas para fazer isso. Bom, a gente sabe que pelo contexto, pelo exemplo, nenhuma vaca vai produzir zero. Concordam comigo? Mas olha só o que eu vou fazer. Eu vou atribuir zero para o valor mais produtivo. E aí o que eu vou fazer? Dentro do laço de repetição, além de fazer esse cálculo da soma, dentro do laço de repetição, eu vou fazer um teste. O que eu vou fazer? Eu vou verificar se a quantidade de litros que o seu José acabou de digitar, a cada digitação dele, é maior do que mais produtiva. Se for, o que isso quer dizer? Quer dizer que, na verdade, o valor que eu estou guardando na variável mais produtiva não é porcaria nenhuma o mais produtivo. Que eu acabei de achar um que é maior do que o que eu guardava como sendo maior. Como eu atribuí inicialmente para a variável mais produtiva 0, a primeira execução já vai substituir o valor dessa variável mais produtiva. Então nós vamos fazer o chinesinho para ela também. Então o que eu vou fazer? Quando eu encontrar alguém que é maior que mais produtiva, eu atualizo o valor da variável mais produtiva. Eu falo, ó, então mais produtiva vai receber QT DE litros. Porque, na verdade, se esse cara é maior que esse cara é o maior por enquanto. Se na próxima execução o seu José digitar um valor maior, ele vai substituir. Se ele digitar um valor menor, não. No final da execução do laço de repetição, a variável mais produtiva tem o maior valor digitado pelo seu José. Concordam? Então, olha só. Além de exibir a média, vou copiar e colar. Não é muito bonito copiar e colar, mas nós vamos colocar assim. Mais produtiva é igual ao quê? Mais produtiva. Vamos rodar com o exemplo com 3 e ver aqui, ó. Então, vou pôr agora diferente, ó. 30, 10 e 20. Qual que é a mais produtiva? 30, né? Olha lá, ó. A média é 20 e a mais produtiva é 30. Vamos rodar em ordens invertidas aqui, ó. 10, 30, 20. Mais produtiva é 30. Por quê? Chinesinho. Desse bloco aqui, ó. Não vamos preocupar com essa parte, não. Nós temos que preocupar só com essa aqui, ó. Tá certo? Suponha o for só com essa parte aqui. Então, o for começa com contador igual a 1. Não vou usar soma agora. Eu tenho quantidade de litros. Não vou usar média. O seu José vai lá e digita essa lógica aqui, ó. Vamos pensar nessa ordem de execução. Então, na primeira execução do laço, ele digitou para QTDE litros 10. Aí eu vim aqui e falei assim, ó, 10 é maior que mais produtiva? Opa, faltou aqui a mais produtiva. Que começa com 0, tá lá em cima. O valor inicial do mais produtiva é 0. Intencionalmente colocado. Então, quantidade de litros que o seu José digitou, 10, é maior que 0? Nesse bloco aqui? Vai ser, não vai? 10 é maior que 0. Se é, o que eu faço? Mais produtiva recebe QTDE litros. Então, mais produtiva passa a valer 10. Termino o laço, incremento, seu José digita 20. 20 é maior que mais produtiva? Por quê? Porque mais produtiva vale 10, 20 é maior que 10. Se é, mais produtiva recebe QTDE litros. Então, mais produtiva recebe 20. E, por fim, vai receber 30. Se eu tivesse a ordem invertida, mais produtiva receberia, vamos supor que fosse aqui, ó. Vamos só fazer um exemplo rápido. 10, 20 e 30, 20 e 10. Então, o valor do contador inicial é 1, o quantidade de litros 20 e mais produtiva começa com 0. Aí eu testo. Quantidade de litros é maior que mais produtiva? 30 é maior que 0? É. Então, eu vou atualizar mais produtiva para receber 30. Beleza? Segunda interação, o contador incrementou, foi para 2. O seu José digitou 20 e eu vou para o teste. 20, quantidade de litros, é maior que mais produtiva? Não, não vai entrar. Então, a ideia é que no término dessa execução aqui dentro do laço, a variável mais produtiva contém o maior valor. A menos produtiva vocês vão fazer. Tá certo?